universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu sopro lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Cessou o respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá meu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, exaltado é.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós queremos nessa noite glorificar ao nosso Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Assentado como os irmãos estão, abra a sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo de número 6. Os irmãos encontraram Romanos capítulo 6, nós vamos ler até o verso de número 14. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morrem. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assentado como os irmãos estão, vamos fazer uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Estamos, Senhor, diante da sua presença, Pai. Pai, diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Nesta noite, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus querido, falar conosco. Que nós possamos nesta noite, Senhor, primeiramente nos esvaziarmos de uma forma, de maneira que o Senhor possa entrar. E entrando, Senhor, Pai, no nosso coração, o Senhor vai nos encher nesta noite do céu. Nos encher, meu Deus, de vida. Nos encher, meu Deus, de alegria. Nos encher de cura, de libertação. O Senhor tem o melhor para nós nesta noite, Pai. Portanto, Senhor, fale conosco através da Tua palavra nesta noite. Usa, Senhor, mais uma vez para a glória do Teu nome. Usa-nos, Senhor, mais uma vez para que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouco sobre santidade. Como nós vimos aqui o capítulo 5 de Romanos, que ele vai falar sobre a justificação, o capítulo 6 então vai falar da santificação. E eu quero nessa noite pregar sobre esse tema, o princípio da santidade. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, para que os irmãos não percam o raciocínio da mensagem. Porque eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Então o tema dessa noite é o princípio da santidade. Meus irmãos,
o princípio da santidade ou da santificação consiste na identificação do cristão com Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Paulo, ele baseou a nossa identificação com Cristo, através da sua morte e ressurreição, na relação existente entre o primeiro e o segundo Adão. Os irmãos sabem que Cristo é chamado na Bíblia do segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele, por causa da sua desobediência a Deus, ele gerou a morte a toda a humanidade. Mas Cristo, o segundo Adão, por causa da sua obediência a Deus, ele trouxe vida para todo aquele que nele crê. Até Cristo, de Adão até Cristo, nós temos 4.000 anos. Em Adão, a humanidade morreu. Em Cristo, ela ressuscita. Ou seja, 4.000 anos a humanidade estava morta em pecados e delitos. Não só morta em pecados e delitos, e estava sepultada diante de Deus. Ela só foi ressuscitar agora 4.000 anos depois, com a ressurreição de Cristo. Eu estava meditando nessa tarde, por que Adão pecou? E algo veio no meu coração, de repente, irmãos, que é interessante. Nós sabemos que ele pecou por causa da desobediência, mas algo veio no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Por que Adão pecou? Porque Adão já foi feito grande. Adão já foi criado grande. Parece que tudo que é criado grande dura pouco. Ministério que é criado já grande. Tudo que é criado já grande dura pouco. Adão não sabe o que é ser uma criança. Adão não sabe. Adão nunca passou por uma criança. Adão não sabe o que é ser um adolescente. Adão não entende nada da juventude. E, meus amados irmãos, diferente do segundo Adão, diferente de Cristo, que nasceu uma criança, passou por todos os processos da sua fase de infância, da sua fase de adolescência, da sua fase juvenil, da sua fase de jovem, até a sua meia-idade, porque ele se deu por nós, se doou por nós, quando ele tinha 33 anos de idade. Ele entregou a sua vida por nós. Então, como Jesus nasceu criança, ele nasceu, além de ele nascer criança, ele ainda tem um nascimento pelo Espírito. E ele vive, então, no Espírito. Diferente de Adão, que nasceu da carne. Viveu na carne. E todas que vivem em Adão, vivem na carne. Diferente de Cristo, que nasceu pelo Espírito. E todos aqueles que vivem em Cristo são espirituais. São espirituais. Até Cristo, havia um estado no mundo, um estado natural,
o estado natural, que era o pecado. O pecado de Adão e Eva. Mas após Cristo vir à terra, há dois estados. O estado natural, que é o estado do pecado, por Adão e Eva, mas também há o estado da graça. O estado da graça, o que é, pastor? É a morte do pecado, na liderança de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção, irmão. Irmão, Cristo e Adão, eles têm muitas semelhanças. Por quê? Porque quando Deus ele criou Adão, ele criou do pó da terra. E é interessante que Deus não criou só Adão do pó da terra, mas Deus criou também os animais do pó da terra. Deus criou os animais domésticos. Deus criou os animais selvagens. Deus criou as aves do pó da terra. E quando Deus então criou o homem, Ele cria só o homem do pó da terra. Mas Ele vai criar o gado do pó da terra. É interessante que Ele cria o boi. Ele forma o boi com o pó da terra. E Ele forma também a vaca com o pó da terra. Ele forma o leão com o pó da terra. Ele forma a leoa com o pó da terra. Ele forma o pássaro macho com o pó da terra. E Ele forma o pássaro a fêmea com o pó da terra. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele forma só o homem do pó da terra. A mulher, Ele vai tirar do próprio homem. Ele vai tirar do próprio homem. E Deus, então Ele vai fazer com que o homem adormeça. Um símbolo de morte. E quando Adão adormece, vai sair o quê? Vai sair a mulher. Não é isso? Agora olha para o Calvário. Quando Cristo morre, vai sair a igreja. A igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, então em Adão toda a humanidade morre. Em Cristo toda a humanidade ressuscita. Mas Deus, desde quando o homem pecou, Deus vem trabalhando para recuperar o homem. Nós tivemos um dilúvio na terra. Apenas um dilúvio. No capítulo 6, capítulo 7 do livro de Gênesis, Deus então vai destruir quase toda a humanidade. Vai ficar apenas 8 almas, ou 4 casais. E eu procuro para os irmãos resolver o problema do pecado do homem. Diz assim, não. Eu vou procurar, os irmãos vão dizer, resolveu o problema do pecado do homem? Mais uma vez, o dilúvio resolveu o problema do pecado do homem? A humanidade novamente cresceu, a terra foi povoada e continuou no pecado, porque era a mesma semente de Adão. Meus irmãos, se Deus enviasse o segundo dilúvio, se Deus enviasse o terceiro dilúvio, não resolveria o problema da humanidade, porque a humanidade novamente ia crescer, ia povoar a terra e a velha semente de Adão estaria ali. O que Deus então vai fazer? 2000 anos depois que Adão peca contra o Senhor, Deus agora vai separar um casal, capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus vai separar um casal, vai tirar esse casal do meio da sua parentela, vai tirar esse casal da sua terra. Como chamava esse casal? Abrão e Saraí, que mais tarde foram chamados de Abraão e Sara. E através desse casal, Deus vai levantar uma grande nação, que é a nação de Israel. Mas antes, então, de Deus formar essa nação, Deus vai tirar esse povo do Egito, que estava ali no Egito por 430 anos.
através então de Moisés, Deus vai levar esse povo para o deserto. No Monte Sinai, Deus vai dar agora para essa nação leis, mandamentos e estatutos. E eu procuro para os irmãos resolver o problema do pecado do homem? Não. Por quê? Porque a lei não era boa? Não. A lei era boa, o homem que era mau. A lei, ela era boa, o homem era mau. A lei era santa, o homem era pecador. A lei era espiritual, o homem é carnal. O que aconteceu então? A lei, em vez de resolver o problema do homem, ela fez com que o pecado abundasse. Ela fez com que a ofensa abundasse. Qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei não era, então, para transformar o homem. O objetivo da lei não era curar o homem. O objetivo da lei não era libertar o homem. O objetivo da lei era para mostrar para o homem o quanto ele é pecador. O quanto ele estava distanciado de Deus. E no capítulo 5 e no versículo 20, do mesmo livro que nós lemos de Romano, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: ora, a lei foi dada para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo não via problema no aumento do pecado, irmão. Paulo não via problema no aumento do pecado, porque Paulo, ele entendia que o aumento do pecado seria recompensado pelo aumento da graça. Então Paulo, com essa mensagem, Paulo, ele sempre procurou glorificar a graça, ele sempre procurou levantar a graça, e com essa mensagem dele dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é que nós então vamos ver a resposta do capítulo 6 e do versículo 1, onde o próprio Paulo vai fazer aqui uma pergunta. E qual é a pergunta que ele vai fazer? É tão interessante a pergunta que ele vai fazer, que ele vai dizer assim: o que diremos, pois? Vamos entrar no texto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Se o apóstolo Paulo está dizendo que com o aumento do pecado a graça abundou, alguém estava dizendo: então nós que somos cristãos, nós vamos permanecer no pecado para que a graça venha abundar mais sobre nós? Paulo vai dizer: de maneira nenhuma, ou de modo nenhum. Por quê, Paulo? Porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você sabe o que Paulo estava dizendo para os irmãos? Que a graça, ela não é licença para pecar. A graça não é licença para pecar. Então Paulo, ele vai falar uma palavra muito poderosa aqui, no versículo de número 1 e no versículo de número 2. Olha aqui, irmão, preste atenção, irmãos, preste atenção que Paulo está falando. Como que a igreja, ou como que os irmãos vão permanecer no pecado, sendo que estão mortos para o pecado? É interessante isso aqui. É interessante. Por quê, pastor? Porque se nós observamos esse versículo, Paulo não está dizendo assim, Paulo não está dizendo assim que o cristão não peca.
está dizendo que o cristão não permanece no pecado. Paulo está dizendo que o cristão não vive na prática do pecado. Como pode viver na prática do pecado se ele está morto para o pecado? E é conselho do apóstolo João, no capítulo 2. João vai dar um conselho para a igreja, João vai dar um conselho para nós, dizendo: não peques. Não peques. Mas se ficasse por aí, o que seria de nós? O que seria de nós que pecamos todos os dias? O que seria do ser humano? Nenhum se salvaria. Mas o conselho do apóstolo João é: não peques. Mas ele vai terminar o versículo dizendo: mas se pecares, lembra que temos um advogado. Lembra que temos um advogado. E o que o advogado faz? Qual é o exercício do advogado? É advogar o seu cliente. É advogar o seu cliente. Mas preste atenção, meus irmãos. Preste atenção, meu amigo, que Jesus é o nosso advogado. Agora, Ele é o nosso advogado enquanto a igreja estiver na terra. Ele é o nosso advogado enquanto a porta da graça está aberta. Ele é o nosso advogado enquanto a igreja não for arrebatada. Porque após a igreja for arrebatada, Jesus no juízo final não será mais advogado. O Pai já deu a Ele toda a autoridade para julgar. Ele será juiz. E o juiz, ele tem duas atitudes. O juiz, ele absorve ou ele condena. E Apocalipse capítulo 19 ou capítulo 20, versículo 11, você pode projetar para mim, por favor? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quando João teve essa visão com um grande trono branco, quem estava sentado sobre ele? Jesus. Só que agora não é mais advogado. Agora é juiz. Irmãos, e é juiz que não aceita suborno. É juiz que ninguém compra. Mesmo como advogado, ele advoga, mas advoga na lei. Ele advoga através da lei, da palavra de Deus. O que estiver fora da palavra, o Senhor Jesus não entra. Se o cristão começar a viver fora da Bíblia, o Senhor Jesus não te advoga. Ele vai te advogar segundo a lei. E Ele é fiel. E Ele é o advogado fiel. O advogado fiel. Mas também Ele será um juiz fiel. Ele está sentado no grande trono branco, de cuja presença, a presença dele é tão gloriosa, que o céu, esse céu que nós estamos olhando para cima e vendo, a terra, vão desaparecer. Vai ficar só o trono branco, Jesus assentado e todos os pecadores diante dele para ser julgado. 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
mortos e viu os mortos, grandes e pequenos. Aqui não está falando de crianças e nem de idosos. Aqui está falando de pessoas ricas e pessoas pobres. Os mortos, quem são os mortos, pastor? Essa palavra morte não se aplica à igreja. Essa palavra morte não se aplica aos salvos. É por isso que você vai encontrar Paulo falando, ele usa o termo morte, ele muda por dorme. Porque o crente não morre. O crente só está dormindo um pouco até o Senhor o despertar. Então essa palavra morte não é usada para salvo. Quando a Bíblia refere a morte, está referindo a pessoas que morreram sem Cristo. Todos, de Adão até o último dia da igreja. Todos, de Adão até fechar a porta da graça. Todos, de Adão até o arrebatamento da igreja, que não tiverem servido ao Senhor, vai estar aqui, ó, para ser julgado. E nesse juízo, você não vai ver ninguém sendo absolvido. Nesse juízo, até a morte, até o inferno, vai ser julgado e lançado no lago de fogo. 13, por favor. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O outro, próximo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não teve nenhuma. Ninguém foi absorvido. Todos foram condenados e lançados no lago de fogo. Então, meus irmãos, voltando para o assunto que nós estávamos falando, por que, pastor, que nós estamos mortos para o pecado? Onde é que a Bíblia vai nos mostrar isso? A Bíblia vai mostrar que nós estamos mortos para o pecado através do batismo nas águas. O batismo nas águas ele é tão importante que ele vai encerrar uma velha vida e vai inaugurar uma nova vida. Tudo que Deus encerrou de uma velha vida ou de uma velha história para começar uma nova vida, uma nova história, Deus encerrou por meio da água. Por meio da água. Vocês lembram do dilúvio? O dilúvio, ali Deus estava encerrando uma velha geração e estava iniciando uma nova geração através de Noé. Deus usou o quê? A água. Se você ler Pedro, 1 Pedro, a água ali é um símbolo de batismo. Noé foi salvo das águas pelas águas. O próprio Abraão, o hebreu, ele estava em Ur dos Caldeus, era a sua pátria, era onde ele morava. Deus queria fazer de Abraão uma nova geração, uma nova pessoa. O que Deus faz? Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e leva para a terra de Canaã. E ele tem que atravessar o rio Eufrates, símbolo de batismo. Deus leva Israel para o Egito, escravos no Egito. Deus tira Israel do Egito, leva então para o deserto para levar para a terra prometida. O que Deus faz? Antes de Deus dar a eles o pão do céu, antes de Deus então alimentar eles com maná, o que Deus faz com eles? Antes de Deus então fazer com que a rocha dá água para eles, o que Deus faz?
Deus passa eles no Mar Vermelho. Ali está ficando a velha geração de escravo, está começando uma nova nação dos filhos de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, eles foram batizados no mar, na nuvem. E ali, após o batismo, é que eles vão comer pão, é que eles vão tomar água da rocha. Está vendo, meus irmãos, o quanto é sério a Santa Ceia do Senhor? O quanto é sério? Muitas igrejas estão dando ceia para todo mundo. E ceia é só para quem é salvo. Ceia é só para quem passou no batismo. Ceia é só para quem está morto para o pecado. A ceia é tão sério que muita gente diz Paulo, não é o pastor Gilberto, que muitos estão tomando ceia sem discernir a ceia e estão morrendo prematuramente. Outros estão doentes, muitos estão mortos, muitos estão doentes. Porque não estão discernindo a ceia. A ceia é muito importante, irmãos. A ceia é para quem está em comunhão na horizontal e na vertical. A ceia é a comunhão da igreja com Cristo. A ceia é a comunhão da igreja com a igreja. É para isso que existe a ceia. Então, o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos, vocês não sabem, versículo 3, Romanos 6, versículo 3, vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha o versículo 5 e o 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Meus irmãos, nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem, o nosso velho eu, o velho Adão, os velhos hábitos, os velhos costumes foram crucificados com Cristo. Não só crucificados, foram crucificados com Cristo, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer tudo isso para que o corpo do pecado seja desfeito. E às vezes a gente usa o nosso corpo como muleta, para dizer, eu peco porque eu ainda estou num corpo carnal. Eu peco porque eu ainda estou no corpo semelhante de Adão. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos mortos, crucificados com Cristo na cruz. Nós morremos com Ele na cruz. Nós fomos sepultados com Ele na cruz, para que esse corpo do pecado fosse destruído. O que significa isso, pastor? Significa, meus irmãos, que, preste atenção, que o pecado, ele não tem mais domínio sobre o crente. O pecado não reina mais sobre o crente. Você não tem mais sede do pecado. Você não tem mais desejo do pecado. Não estou dizendo que você não vai pecar. Não estou dizendo que você não vai pecar. Eu estou dizendo que você não tem vontade mais de pecar.
Eu estou dizendo que o pecado não vai dominar mais você. Eu estou dizendo que o pecado não vai reinar em você mais. Eu estou dizendo que você não terá sede do pecado. Você pode até pecar chorando. Você pode até pecar chorando e pode até falhar com Deus, mas você falha com Deus, você erra, você peca, mas você já bate o joelho no chão e diz: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Isso já está demonstrando que você morreu com Cristo. Isso está demonstrando que o corpo do pecado foi desfeito. Você ainda peca sim. Mas você não quer pecar. Mas você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer mais no pecado. Escute bem, quando Jesus chegou em Samaria, ele foi até o poço de Jacó, que estava em Sicar. E lá tinha uma mulher que tinha muita sede do pecado. Ela tinha tanta sede do pecado que ela já estava no 6º casamento. E se Jesus não aparecesse ali, irmão, aquela mulher, no final da vida dela, quem sabe ela ia terminar a vida com 10 casamentos, 12 casamentos, 15 casamentos, porque ela tinha uma sede insaciável para o pecado. Era tão grande a sede dela, e Jesus sabia que ela tinha tanta sede para o pecado, que Jesus foi até o poço para dar a ela a água, para matar aquela sede. Jesus chega lá na beira do poço, e ela vem tirar água, e Jesus fala: me dá um copo de água para beber. E aí começou todo aquele diálogo, e eu procuro para os irmãos: ela deu água para Jesus? Não. Jesus que deu água para ela. Jesus é que deu a água para ela. Porque ela pede um copo de água para Jesus, e ela fala: mas o senhor, sendo judeu, veio me pedir água para beber, nós não comunicamos. Jesus disse para ela: se você soubesse com quem você está falando, é você que ia pedir água, e ele te daria. E ele disse para aquela mulher: olha, se você beber desta água, você vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ele estava falando da água do poço ali, irmão? Não. Ele estava falando do pecado dela. Ele estava falando da sede que ela tinha para pecar. Da fome que ela tinha para pecar, do desejo que ela tinha para pecar. Ele estava falando que o pecado dominava ela, o pecado reinava sobre ela. Aí Jesus disse para ela: se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Sabe o que ele estava falando para ela? Se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais pecará. Você nunca mais pecará. E a história daquela mulher não acabou ali, não. A história daquela mulher não acabou ali, não. Ela tem uma vida. Tinha um esposo dentro da casa dela. Só que quando ela chegou na casa dela, ela disse para ele: agora nós precisamos conversar. Conversar o quê, mulher? Ou talvez até falou o nome dela e disse: não sou eu mais não. Eu sou outra mulher. Você está doida, mulher? Você está doida, mulher? Não, eu nasci de novo. Nós não podemos viver junto mais. Volte para sua esposa. Ou volte para sua casa. Aqui não tem lugar mais para o Senhor, para você. É assim que age todo aquele que bebe da água que Jesus dá. Todo homem que vem do pecado, ao encontrar com Cristo, ele toma essa decisão: eu sou nova criatura,
eu não tenho mais sede para o pecado. Eu não tenho desejo mais para o pecado. Eu não tenho mais fome para o pecado. O pecado nunca mais me dominará. O pecado nunca mais vai reinar sobre a minha vida. Da agora para frente, quem vai reinar sobre a minha vida é Cristo. Cristo é que vai governar a minha vida. Então a graça, ela não é a licença para o homem pecar. Mas o versículo de número 9, ele diz assim, ó, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Meus irmãos, todos que ressuscitaram, todos, no Velho Testamento, no Novo, todos que ressuscitaram, eles morreram de novo. Todos que ressuscitaram morreram de novo. Porém, Jesus, ele morreu uma vez para nunca mais morrer. E a Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre ele. E se a morte não tem mais poder sobre Jesus, irmão, ela também não terá mais poder sobre aqueles que estão com Jesus. Vem cá, dois irmãos, por favor. Dois irmãos. Fica aqui, por favor. Fica aqui, por favor. Vem cá, evangelista Jair, fica aqui, por favor. Fica aqui. Silval agora hoje é o Cristo. Ele é o Cristo. E aqui, o evangelista Jair, o evangelista Maurício, são as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Cristo morreu, ressuscitou e nunca mais morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Mas aqui estão os dois, que ainda não servem a Deus. Eles morrem, pode ressuscitar, morre de novo. Pode ressuscitar, morre de novo. Pode ressuscitar tantas vezes quiser que vai morrer de novo. E se não entregar a vida para Cristo, morte eterna. Morte eterna sem Deus. Agora eles aceitam Jesus. Vem cá. Único com Cristo. Único com Cristo, abraça ele. Vai do outro lado, único com Cristo, abraça ele. Agora ele já não morre mais. Agora ele já não morre mais. Eu disse para os irmãos que morte não se aplica a salvo. Eles vão dormir. Vai chegar o tempo que eles vão dormir. Eles vão para o túmulo. Vai chegar o tempo, se Jesus não arrebatar a igreja, eles vão para o túmulo, eles vão morrer. Eles vão morrer a morte física. Eles vão dormir, vai estar dormindo com o Senhor. Ah, mas, irmãos, eles nunca mais morrerão. Nunca mais. A morte eterna não tem poder sobre eles. A morte eterna não tem poder sobre eles. Por quê? Porque eles estão unidos a Cristo, que não morreu uma vez, ressuscitou para nunca mais morrer. E a morte não tem domínio sobre o Cristo. E a morte não tendo domínio sobre Cristo, ela também não tem domínio sobre a igreja. Você entende esse mistério? Você entende esse mistério? Pode sentar, meu irmão. Você entende esse mistério? Você entende o quanto você é rico? O quanto você é abençoado? Olha, vai chegar o dia do arrebatamento, que está muito próximo, que muitos aqui nem vai passar pela morte. Vão ser diretamente arrebatados. Porque vocês não precisam mais passar pela morte. Porque Jesus morreu no lugar de vocês. Se Jesus não tivesse morrido no lugar de vocês, nunca vocês poderiam ser arrebatados vivos.
Mas como Jesus já morreu, por nós, então Cristo vai voltar e vai ter muita gente vivos que não vai passar pela morte e vão ser arrebatados. Glória a Deus. Aleluia. Por que Cristo morreu, ressuscitou e nunca mais morrerá? Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo, elas são as primícias. Elas são as primícias daqueles que dormem em Cristo. Elas são a primícia de uma nova vida. Primeiro que morreu e ressuscitou foi Cristo. Depois é a igreja. Aqueles que morreram, aqueles que estão dormindo com Cristo, eles também vão ressuscitar para estar com Cristo para todo sempre.